Olá, meus amigos da TV Impacto. Hoje, com muita alegria, com muita honra, estou recebendo aqui no estúdio da TV o Dr. Ronan Liberal. Dr. Ronan Liberal, para você que é mais jovem, né, que não conhece a trajetória dele, é ex-prefeito de Santarém, exerceu por 2 vezes o cargo de prefeito e realmente até hoje tem na lembrança de toda a sociedade que acompanhou a sua evolução dentro da área política como um dos prefeitos que mais trabalhou por Santarém. E a gente tem esse quadro aqui que traz as pessoas para contar um pouco da sua vida e hoje o convidado é o senhor. É um prazer muito grande recebê-lo aqui na TV Impacto, doutor Ronan. Tudo bem, obrigado pelo convite e quero, se possível, colaborar com as informações para que realmente se possa desenvolver a história de Santarém, porque ela se faz baseado nos fatos e atos que se sucedem no tempo e no espaço, especialmente baseado nas ações de governo, na administração pública e, sem dúvida nenhuma, conduzido pelos seus administradores. A tua família me conhece, o teu pai muito, meu amigo. Eu comecei como vereador. Eu fui vereador em 66, depois do golpe militar de 64. E em 66, eu ainda no MDB fui eleito vereador, que tive que, no meio do caminho, renunciar para ir para Belém fazer faculdade. Passei na Universidade Federal do Pará em curso de Direito e eu tive de renunciar ao mandato para prosseguir meus estudos. Naquela época, quem me sucedeu foi o Benedito Magalhães. Perfeito. Agora é interessante que o senhor puxou esse assunto aí, eu lembrei que o senhor falou, eu tive que renunciar ao mandato para estudar, fazer faculdade em Belém, né? E eu tive um ponto da minha história também que eu tive que deixar de estudar em Belém, né, de prosseguir meus estudos, para continuar fazendo rádio em Santarém, que eu gostava muito. Mas no rádio eu me lembro que fizemos uma ampla campanha, acho que em 1977, para trazer o vestibular aqui, para fazer o vestibular em Santarém, que quando tinha que fazer em vestibular em Belém, depois, aprovado, ia cursar a faculdade em Belém. Depois houve o vestibular em Santarém, quem passava ia cursar em Belém. Depois, finalmente, veio a faculdade, que hoje aqui em Santarém é um polo, né, de cursos superiores. Mas eu falando exatamente disso, doutor, porque no seu primeiro mandato, quando o senhor foi nomeado, e inclusive tinha um padrinho muito forte, que era o Jarbas Passarinho, lá em Brasília, o senhor entrou na prefeitura e elegeu a educação como, o senhor dizia, a menina dos olhos da sua administração. Me fale rapidinho, porque educação é o principal, né? Então, queria que o senhor falasse desse assunto. É muito vasto. Nós tivemos a oportunidade, você de retornar e eu de ir para Belém. Mas eu quero te dizer que a educação não deveria ser a medida do ouro, a matéria prioritária de qualquer governo. Deveria ser de todos os governos. Através da educação que se cria a expectativa e a mudança praticamente da sociedade, da evolução da nação. E isso, sem dúvida nenhuma, quando chegamos a Santarém, nós encontramos um município em situação precária. O município, pela Constituição, só tinha a atribuição de atender só até a 4ª série do 1º grau. E, naturalmente, quando os políticos iam a palanque, geralmente eles usavam o êxodo rural como matéria para a sua campanha. Mas nunca se exercitou praticamente
a solução desse problema. E isso, naturalmente, eu trouxe na mente, na oportunidade que eu tive de governar, criando a educação com matéria que eu te disse como era a menina do olho do meu governo, porque existia, na realidade, o inchamento da cidade, em busca de oportunidade. Santarém, quando eu cheguei para governar, era um tamanho praticamente de Sergipe, aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados. E nesta área, que hoje já foi desmembrado em 3 municípios, eu tinha que atender 808 comunidades. Comunidades aquelas que se resumia nos distritos ou naquelas comunidades onde existia uma igreja, um clube de futebol, etc. E aí se denominava comunidade. Mas Oswaldo, encontrei dificuldades. Quando eu cheguei aqui, eu constituí uma comissão com a Sudam, a Universidade Federal do Pará e o Estado, a Secretaria de Educação do Estado. Criei uma comissão para criar um projeto da implantação do 1º grau completo no meio rural, que era aquele sonho de rebater o êxodo rural. Resultado, nós tivemos dificuldades, porque a comissão não teve êxito, porque as dificuldades de infraestrutura e depois da própria estrutura da implantação dificultava a criação do projeto e a implantação do projeto. Nós tivemos, que eu gosto de mensurar e mencionar, a extensão da vontade e a dificuldade que existia naturalmente na ideia da implantação desse projeto. Aí o que foi que aconteceu? Veio a Santarém o presidente da República, João Batista Figueiredo, e o Passarinho ia com o Figueiredo, que era o presidente, e eu ia com o general Rubens Ludwig, que já tinha sido 6 meses ministro de Educação. Naquela altura, eu contei a história para ele. Aí ele me disse: prefeito, às vezes a gente tem que ser um pouco maluco e sair da rotina para ver se o seu sonho pelo menos se implanta ou se cria a viabilidade da implantação. Crie por decreto. Foi o que eu fiz. Como a Câmara estava em recesso, eu criei a de referendo da Câmara, e ainda ele me disse, depois as próprias instituições que lhe negaram a implantação vêm aprovar no seu município. Escreva isso. Dito e feito. Criamos em 14, tu acompanhaste bem, criamos em 14 distritos. O sucesso foi tamanho que ensejou, sem falsa modéstia, vir o Conselho Estadual de Educação em Santarém e aprovou por unanimidade o projeto, ainda aprovou o projeto de Dom Amando, de Santa Clara, etc. Então, o sucesso foi tão grande, Oswaldo, que nós tivemos, sem falsa modéstia, fomos convidados para fazer a palestra sobre essa famosa municipalização do ensino, que foi inédito no Brasil. Nós fizemos uma palestra na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola Superior de Guerra e na Academia Brasileira de Letras. Beleza, né? Para você ver um sonho que naturalmente tinha sido, se não houvesse a ideia do próprio Rubens Ludwig,
e quem sabe se até hoje não permanecia como estava. E com detalhe que isso aí foi se aprofundando, que depois do primeiro grau veio o segundo. Exatamente. Depois da implantação desse primeiro grau completo no meio rural, em convênio com o governo do estado, nós tivemos a grata satisfação de implantar o segundo grau no meio rural, que quando nós deixamos... o famoso modular, né? Modular. Exatamente. Depois, todas as comunidades mandavam já os seus alunos, com curso já concluído, fazer a faculdade em Santarém. Inclusive eu, como testemunho disso, viajei por diversas comunidades onde, para minha surpresa, porque eu também fui agraciado, porque a minha comunidade, a região do Arapixuna, foi a primeira que realmente foi atingida por esse projeto, e ali as pessoas que se formavam no magistério passaram a ser professores nas comunidades adjacentes. Exatamente. Então isso é realmente um fruto, né, é o resultado positivo do projeto. Mas, prefeito, só para confirmar aí, o senhor falou em 808 comunidades, mas eu quero que o senhor fale das salas de aulas. Quantas o senhor construiu? No primeiro governo, que não existia nada, existia casebre, existia sala, muito coberta de pá. Exatamente. Nós construímos nos 4 anos 316 salas de aula em alvenaria e 119 em madeira nas várzeas. E depois teve o segundo mandato. Depois o segundo mandato, exatamente. O segundo mandato, além da estrutura criada já no meio rural, nós implantamos naturalmente em Santarém, e como consequência disso, que Santarém só tinha os cursos modulares, nós cedemos, com críticas ferrenhas dos meus adversários, cedemos à Universidade Federal do Pará para a implantação definitiva em Santarém a Faculdade de Direito, a Universidade Federal do Pará. Cedemos a Escola Everaldo Martins. A Escola Everaldo Martins. Que hoje é aí. 18 salas de aula para implantação definitiva. Olha, isso aí que você está ouvindo e assistindo do próprio ex-prefeito é exatamente a prova da preocupação que ele teve lá atrás em relação à educação. Mas o senhor também é conhecido como um prefeito que olhava 30 anos na frente. E hoje o senhor está aqui para contar a história. Nós temos aquele sonho seu que foi de, naquela área que era do antigo aeroporto, implantar o centro administrativo. Começou com a construção da prefeitura, construção do prédio das Centras, construiu a Câmara Municipal, iniciou a Câmara Municipal, e a área ficou para que as outras secretarias fossem implantadas. Como é que o senhor vê hoje que não passou daquilo? Qual é o seu sentimento? Oswaldo, eu às vezes, a minha mulher diz... que, aliás, prestou um grande serviço como primeira-dama e ocupando a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, né, a Centras. Foi ali que foi criado o centro. Exatamente. Aí elas diz, para que tu te preocupar muito, que às vezes eu critico. Hoje, por exemplo, não tinha por que se pagar. Eu peço escusa eu ter que levantar esse assunto. Não tinha por que se pagar inúmeros aluguéis caros para manutenção e para o funcionamento da estrutura administrativa. Por que não continuou? Continuou, nós deixamos uma área para a implantação do centro administrativo. Oswaldo, tu acompanhaste que tu foste o meu chefe de gabinete. Por isso que eu tenho mais facilidade de lembrar. E então aí o que foi que aconteceu? Esqueceram, parece que não gostam de construir. Oswaldo, a administração pública, em primeiro lugar, o administrador, sem falsa modéstia, tem que se preparar. Ele tem que conhecer aquilo que ele vai administrar. Se ele não tiver esse conhecimento, ele vai ter dificuldade de executar as ações de governo. Não é verdade? Então, o que foi que aconteceu?
nós tínhamos, naquela altura, a preocupação exatamente de criar uma estrutura para o futuro de Santarém. E então, quando nós, que diziam que eu fechava campo de futebol para fazer, eu fiz a universidade num campo de futebol. A escola Everaldo Martins, que foi onde começou a Universidade Federal do Pará, era o campo do Morango, um time famoso no subúrbio. E o outro, que era o campo do Veterano, que era o grande adversário do Morango, ele construiu naquela época, iniciou a construção do Mercadão, 2000, olha bem, 2000, quando falou-se nisso, mas é muito grande a estrutura Santarém, mas ele estava pensando em 20 anos na frente. Então está aí o Mercadão hoje, que não é mais suficiente para atender. Exatamente, eram 82, 83, e nós criamos, que por sinal não é Mercadão 2000, é Mercadão ano 2000. 2000, quer dizer, um mercado para o futuro. 20 anos na frente. Por sinal, o Oswaldo, um dia desse, o meu filho, Ronan Júnior, que é vereador, ele, acompanhando um senhor que veio do Rio de Janeiro, trabalha com a Ana Maria Braga, tive um curso em Alté do Chão, ele disse, quando ele chegou no Mercadão ano 2000, que viu a estrutura do mercado, centro de abastecimento, ele disse para o meu filho, quem foi que teve essa feliz ideia de implantar um centro administrativo no centro da cidade, que geralmente faz na periferia. Geralmente faz na periferia. Mas, como eu estava te dizendo, então, ou você se prepara, ou você vai ter dificuldade na implantação. Por quê? Por quê, Oswaldo? Porque se ele não conhecer, o exemplo, se ele não conhecer contabilidade, ele vai depender daquele que conhece. Mas se tiver um mínimo conhecimento, ele não vai atrás daquele só que conhece e aceitar o que eu... Não é verdade? É verdade. Então, você tem... eu disse para o meu filho, certa feita, quando, sem falsa modéstia, quando o Passarinho me convidou para ser prefeito de Santarém, aí eu tinha uns 4 meses para assumir a prefeitura de Santarém. Eu já era advogado, já era procurador autárquico e já poderia me julgar, eu estou preparado para administrar Santarém. Na realidade, ninguém está preparado, tem que se preparar para exercer naturalmente a missão que lhes são outorgadas. Então, o que foi que aconteceu? Nessa interregno, eu fiz um curso de administração pública, de contabilidade pública, e eu já era contador. E eu fiz um curso, naturalmente, de orçamento, para saber o que era o orçamento. Então, eu não vinha leigo, mas se me perguntasse, você está preparado? Não, eu não estou preparado. Vou ver se consigo executar aquela missão que me outorgaram realizar. Bem, aí o doutor Ronan cumpriu o primeiro mandato, né? Depois teve um segundo mandato já, não por nomeação, né? Conduzido pelo voto popular. E continuou. O senhor ficou conhecido como um prefeito de visão realmente, digamos assim, bem adiantado, né? Que via 10, 20 anos na frente, né? E então, realmente foi um período de administração onde o asfalto chegou com mais intensidade. Me parece que o senhor contou naquela época também com grande colaboração do 8º Batalhão, foi isso? Foi. Na realidade, o administrador tem que ter não é ser visionário, mas tem que ter uma visão de futuro, essa é a verdade. Porque não se faz hoje, aquele imediatismo é para quem quer fazer política imediata. Mas você não deve se preocupar com o resultado imediato. Eu me lembro que determinados amigos me disseram, quando eu fiz aqueles 300 metros de galeria fluvial na José Agostinho, aí chego lá e diz, não faça isso, prefeito, porque isso é do DNOS, vai enterrar dinheiro do município. Isso não dá voto. E não dá voto.
Olha aí. A visão, quer dizer. Mas o que acontece, é exatamente essa visão. Naquela altura, tu me acompanhaste. Tinha muito mais dinheiro que agora? Não. É isso que um dia desse, um amigo meu, o Eduardo Fonseca, me disse: Ronan, naquele tempo, tu conseguiste fazer tanta coisa que hoje não consegue. Que milagre tu fizeste? Não, acontece o seguinte: muitas vezes, para administrar, você tem, em primeiro lugar, por exemplo, quando eu cheguei na prefeitura no primeiro governo, era aquele prédio secular. Eu disse, inclusive para ti que me acompanhaste, o teu pai que me acompanhava pelo interior todinho. Aí eu disse, não, eu não sento mais naquela cadeira da prefeitura velha. Eu vou restaurar, fazer um espaço cultural que eu fiz até uma sala protocolar, tá entendendo? Para atender autoridades internacionais, que até hoje está lá. Eu preparei na garagem um gabinete. Você te lembra disso? Lembro, sim. Preparei um gabinete na garagem, e saio desse gabinete para a prefeitura nova. E aí comecei a construir a prefeitura. Peguei uma área que centralizava Santarém, porque você poderia pegar uma área aqui na frente e a expansão, dizia o Lúcio Flávio Pinto, dizia que Santarém expandia, inchava de forma espraiada. Está entendendo? É exatamente baseado nas ocupações e na expansão da cidade. Então, resolvemos já fazer. Naquela altura, nós fizemos, paguei caro porque não usei nenhum centavo de convênio nenhum, de governo nenhum, foi só do município, uma parte através de um convênio que não deu certo, e o rendimento desse convênio serviu de base para eu começar a prefeitura. Depois que construímos a prefeitura, depois a Centra junto, e depois construímos a Câmara. Está entendendo? A Câmara que eu entreguei a Câmara no último dia do meu segundo governo. Doutor Ronan, a sua história é muito bonita e longa, né? A gente poderia aqui passar a tarde toda conversando, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar devido ao tempo. Mas eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, contamos um pouco das suas ações quanto prefeito, lembrou também que foi vereador, e eu fico muito feliz em poder ter participado também do seu governo, né? Porque é um governo que até hoje realmente tem boas lembranças, né? Porque foi um governo sério, com muitas obras, muitas realizações, muitos projetos de sucesso, e com certeza isso dá muita alegria para a sua família, para a minha família e para todos aqueles que fizeram parte desse governo, dos dois governos seus. Então, muito obrigado. Só para, antes de terminar, está aí com um filho que é vereador, dona Neide está bem, né? E para o futuro, o que é que tem? Preparando o filho para ser prefeito? Olha, o sonho do pai é encaminhar naturalmente o filho. Como eu fui político, por acaso ou não, mas graças a Deus eu tive sucesso na política e deixei contribuir o Oswaldo sem falsa modéstia para a história e o progresso do município. É claro que eu sonho ver um dia, quem sabe, o meu filho prefeito de Santarém. Vai ficar nas mãos do povo aí, né? Esperar mais um pouco, ele ficar mais maduro, eu espero que ele sonhe. Em primeiro lugar, para ser político, tem que ser um idealista. Idealista. E isso é muito importante, porque com esse idealismo, ele olha o povo, ele olha o município, ele olha ações de governo, mas ações boas, que tenha resultado para
a satisfação do povo para o progresso, naturalmente, do município. Tá bom, prefeito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Aliás, foi ele que me colocou na política, né? Em 1982, eu tinha acabado de me casar, em abril. Ele me levou para um partido e eu fui o vereador mais votado do partido naquela época, e aí seguiu. Mas foi a convite dele também, isso a gente agradece, porque também nós temos a consciência de que nos 2 mandatos que nós desempenhamos na Câmara como vereador, nós honramos o voto daqueles que confiaram em nós. Doutor Ronan, saúde para o senhor e foi um prazer conversar. Tudo bem, prazer imenso. É isso, é a TV O Impacto, sempre levando as boas informações para você.